Olá, ouvinte. Seja bem-vindo ao canal Mistério X. Hoje, vamos iniciar mais uma história do quadro Medo ou Mistério. A história de hoje é sobre um homem, exausto pela vida na cidade, busca paz em uma antiga casa de campo isolada na floresta. Porém, o que deveria ser um refúgio tranquilo se transforma em um pesadelo. Esperamos que gostem. Não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar novas histórias. Carlos, um jovem exausto pela rotina frenética da cidade, estava à beira do colapso. A pressão constante do trabalho e o estresse da vida urbana haviam consumido sua energia e sua paz de espírito. O caos incessante da cidade, com seus engarrafamentos intermináveis, buzinas irritantes e luzes brilhantes que nunca davam trégua, parecia uma prisão de concreto. Em um esforço desesperado para escapar desse ciclo opressivo, Carlos decidiu procurar um refúgio em meio à natureza. Após semanas de pesquisas e visitas a propriedades distantes, encontrou uma antiga casa de campo à venda, localizada em uma área remota e isolada, cercada por uma vasta e densa floresta. A descrição da propriedade era encantadora. Uma construção rústica e histórica, com paredes de madeira envelhecida, janelas amplas que ofereciam vistas espetaculares da paisagem natural ao redor, e um ambiente que prometia tranquilidade e serenidade. A ideia de escapar da agitação da cidade e se reconectar com a natureza parecia uma solução perfeita para o seu cansaço e frustração. Carlos imaginava seus dias no refúgio como uma pausa revitalizante. Ele sonhava com caminhadas relaxantes pelas trilhas da floresta, mergulhando em um cenário de tranquilidade que não conhecia desde sua infância. A imagem de sentar-se na varanda da casa, ouvindo o som suave da brisa e observando a vida selvagem ao redor, oferecia uma promessa de renovação e descanso. Ele esperava que, longe das responsabilidades e das pressões da vida urbana, pudesse encontrar a clareza mental e emocional que tanto precisava. A ideia de viver em um lugar onde a única preocupação seria a natureza e o ritmo lento da vida parecia ideal, um verdadeiro refúgio da agitação cotidiana. No entanto, Carlos não tinha ideia de que sua busca por paz e sossego o levaria a um pesadelo inexplicável e perturbador. Desde o momento em que Carlos cruzou o portão de entrada da casa, ele foi imediatamente confrontado por uma atmosfera estranha e inquietante. O silêncio ao redor não era o tipo de paz tranquilizadora que ele havia esperado. Era um silêncio carregado de uma tensão quase palpável, como se algo estivesse prestes a acontecer a qualquer momento. O ambiente ao redor da casa parecia quase surreal, como se o tempo tivesse parado ali. Enquanto explorava os cômodos da casa, Carlos começou a notar detalhes perturbadores. Portas que rangiam de forma peculiar, mesmo quando estavam firmemente fechadas, e sombras que pareciam se mover de maneira errática. O sentimento de que estava sendo observado, embora ele não pudesse identificar a origem, tornou-se cada vez mais intenso. Tentando racionalizar essas sensações desconfortáveis, Carlos acreditava que estava apenas cansado e estressado, mas a atmosfera da casa parecia estar carregada de uma presença invisível e ameaçadora. Na primeira noite, os eventos estranhos começaram a se manifestar de forma mais alarmante. Carlos, esperando uma noite tranquila e revigorante, foi surpreendido por uma série de ocorrências inquietantes. Objetos que estavam cuidadosamente arrumados começaram a se mover sozinhos. Uma cadeira na sala se arrastou lentamente pelo chão, com um som arrepiante, e um livro que Carlos havia deixado na mesa de café apareceu em um local completamente diferente. Essas ocorrências isoladas começaram a se intensificar, e Carlos encontrou mensagens escritas nas paredes, como se alguém tivesse usado um material escuro e pegajoso para deixar recados perturbadores.
Mensagens como "Você não pertence aqui" e "O passado nunca morre" estavam inscritas nas paredes, aumentando a sensação de medo e inquietação que permeava o ambiente. Cada mensagem parecia um grito desesperado, um aviso sinistro para que ele não permanecesse na casa. A ideia de estar sendo observado tornou-se uma constante, e Carlos sentia uma presença ameaçadora que parecia se aproximar de forma invisível. Determinado a encontrar uma explicação para os eventos inexplicáveis, Carlos decidiu explorar o sótão da casa, um espaço que ele havia evitado devido ao seu aspecto sombrio e empoeirado. O sótão estava repleto de caixas antigas, móveis empoeirados e objetos esquecidos. A luz fraca da lanterna que Carlos carregava revelava uma camada espessa de poeira e teias de aranha que cobriam cada superfície. Enquanto investigava, Carlos encontrou um antigo diário escondido sob uma pilha de roupas empoeiradas. O diário, encadernado em couro envelhecido e coberto com uma camada espessa de poeira, parecia ter décadas de idade. Com mãos trêmulas e um coração acelerado, Carlos abriu o diário e começou a ler. As páginas revelavam uma história perturbadora sobre a antiga moradora da casa, uma mulher que havia praticado rituais sombrios em busca de poder e imortalidade. As anotações detalhavam eventos aterrorizantes que ocorreram na casa, incluindo relatos de fenômenos sobrenaturais e forças malignas que assombraram o local por décadas. Cada detalhe do diário parecia confirmar que a casa estava carregada de uma maldição que havia sido desencadeada por essas práticas antigas. As palavras no diário falavam de invocações e pactos com entidades obscuras, de um desejo de transcendência que acabou por condenar a casa a uma eternidade de sofrimento e terror. À medida que os dias se passavam, a atmosfera na casa tornava-se cada vez mais opressiva e ameaçadora. Carlos começava a perceber a presença de uma força maligna que parecia estar constantemente ao seu redor, observando-o com uma intenção sinistra. As manifestações sobrenaturais se tornavam mais frequentes e intensas. Portas batiam sozinhas com estrondos aterradores, luzes piscavam de forma irregular e perturbadora, e sussurros de vozes incompreensíveis ecoavam pelos corredores escuros e sombrios da casa. Carlos tentava manter a calma e a racionalidade, mas a sensação de estar sendo constantemente observado e perseguido era esmagadora. À noite os eventos se tornavam ainda mais intensos. O chão parecia tremer sob seus pés, e sombras se moviam de forma errática e ameaçadora, como se ganhassem vida própria. Carlos sentia um peso constante no ar, como se a própria casa estivesse se fechando ao seu redor, sufocando-o com sua presença opressiva. A sensação de claustrofobia e terror era palpável, tornando cada momento na casa um desafio psicológico. Desesperado para encontrar uma solução e se proteger das forças malignas que assombravam a casa, Carlos começou a buscar informações sobre a história da propriedade e qualquer possível ligação com os eventos sobrenaturais que estava vivenciando. Ele revisitou o diário encontrado no sótão, analisando cada detalhe em busca de pistas que pudessem ajudá-lo a enfrentar a ameaça. Cada nova descoberta parecia aumentar seu medo e desespero, mas também oferecia uma visão mais clara da gravidade da situação. Durante uma dessas pesquisas, Carlos encontrou uma referência a um ritual que supostamente poderia quebrar a maldição da casa. O ritual envolvia a descoberta de um artefato antigo, um medalhão que estava escondido em um local secreto na casa. Com a esperança de encontrar uma solução, Carlos começou a procurar o medalhão, acreditando que essa seria a chave para sua sobrevivência. As instruções no diário eram vagas e enigmáticas, exigindo que Carlos realizasse uma série de tarefas complexas para localizar o artefato. Enquanto se preparava para a busca, Carlos percebeu algo ainda mais perturbador. Ele começou a notar que as manifestações sobrenaturais estavam se tornando cada vez mais agressivas e direcionadas.
como se a força maligna estivesse tentando impedir sua busca pelo artefato. Portas travavam sozinhas, janelas se fechavam com força, e ruídos ensurdecedores preenchiam o ambiente. A sensação de estar sendo caçado pela própria casa era inescapável. Em um momento de desespero, Carlos encontrou uma passagem secreta no sótão, que o levou a um quarto oculto. O quarto estava coberto por uma camada espessa de poeira, e o ar estava frio e denso. No centro do quarto, em um altar improvisado, estava o medalhão. O medalhão era um objeto antigo e ornamentado, com inscrições e símbolos que pareciam brilhar de forma sinistra. No entanto, ao pegá-lo, Carlos descobriu que o medalhão estava preso a uma corrente que parecia se entrelaçar com a própria estrutura da casa. Com um sentimento de terror crescente, Carlos percebeu que a casa havia sido projetada não apenas para proteger o artefato, mas para garantir que ninguém jamais o encontrasse. A corrente parecia um vínculo físico e mágico que ancorava o artefato à casa, e cada tentativa de removê-lo provocava um aumento nos fenômenos sobrenaturais. Nesse instante, o verdadeiro plot twist da história se revelou. Carlos descobriu que a casa havia sido construída não apenas como um refúgio, mas como uma prisão mágica para a alma da antiga moradora, a mulher que havia praticado os rituais sombrios. O medalhão era a âncora que mantinha a maldição e a presença da mulher na casa. Quando Carlos pegou o medalhão, ele havia inadvertidamente libertado a alma da mulher, que agora estava se manifestando de forma mais agressiva e implacável. O que Carlos acreditava ser uma maldição apenas da casa era, na verdade, uma prisão mágica que ele havia rompido. A alma da mulher estava furiosa por ter sido libertada e buscava vingança contra qualquer um que ousasse desenterrar o passado sombrio. As aparições se tornaram mais intensas, e a presença da mulher parecia se manifestar em formas grotescas e ameaçadoras, distorcidas pela fúria e pelo ressentimento. Desesperado, Carlos tentou usar o medalhão para reverter o ritual e recapturar a alma da mulher. Ele seguiu as instruções do diário para realizar um contra-ritual, mas a força maligna na casa parecia estar cada vez mais poderosa, atacando-o com uma fúria crescente. As paredes da casa começaram a se desintegrar ao seu redor, e a presença da mulher parecia estar se manifestando em formas grotescas e ameaçadoras. Carlos lutava contra a força invisível, tentando desesperadamente concluir o ritual, antes que fosse tarde demais. O ar estava carregado de uma energia maligna palpável, e a casa parecia estar se desfazendo sob o impacto dos eventos sobrenaturais. Em um último esforço, ele conseguiu realizar o contra-ritual e prender novamente a alma da mulher no medalhão. Mas a casa estava irreparavelmente danificada. A estrutura estava comprometida e as paredes estavam desmoronando em uma nuvem de poeira e escombros. Finalmente, após uma luta desesperada e angustiante, Carlos conseguiu escapar da casa amaldiçoada. O dia estava amanhecendo quando ele deixou o local, com a casa ao fundo, agora um esqueleto desolado de sua antiga forma. No entanto, a experiência o marcou profundamente e indelével. Ao retornar à cidade, ele carregava não apenas as memórias aterrorizantes da experiência, mas também uma profunda sensação de medo e desconfiança que parecia não ter fim. A casa de campo havia se transformado em um símbolo de um pesadelo que nunca o abandonaria. A sombra da casa e da maldição continuavam a pairar sobre ele como uma nuvem negra, e Carlos se afastou de qualquer ambiente que pudesse lembrar o local. O desejo de esquecer o que havia vivido era intenso, mas a memória daquela experiência nunca o deixou. A casa, agora apenas uma lembrança distante e inquietante, permanecia em sua mente como um aviso sombrio dos perigos que podem se esconder atrás de uma fachada aparentemente tranquila. Embora Carlos tivesse conseguido escapar fisicamente, o trauma e o medo do desconhecido continuavam a acompanhá-lo.
uma lembrança constante do despertar sombrio que havia mudado sua vida para sempre.